Olá, sejam bem-vindos ao 12º dia do nosso propósito de 21 dias de oração, jejum e meditação na Palavra de Deus. Temos meditado aqui no Evangelho de João, passamos da metade desse propósito e eu tenho certeza que o Senhor já falou com você, mas eu também tenho certeza que Ele ainda tem muita coisa para falar aos nossos corações, amém? O capítulo 12 de João, ele continua falando sobre essa família. Lázaro, Marta e Maria, uma família que Jesus amava, em um lugar que Jesus gostava de visitar, em Betânia. Diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 12, 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Versículo 2, prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo em que breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Gente, uma coisa interessante que eu gostaria de trazer à luz para nós, nesses primeiros versículos do capítulo 12. Jesus, mais uma vez, estava visitando Betânia, visitando essa família que ele tanto amava. E é interessante você prestar atenção no que cada um desses irmãos estava fazendo nesse momento. Aqui está falando que Marta servia, que Lázaro estava à mesa com ele e que Maria havia quebrado um perfume e ungido os pés de Jesus, com ele. Existe algo que acontece quando nós permitimos Jesus entrar no nosso coração. E essas três coisas que nós vemos acontecendo aqui nesse encontro de Jesus com essa família é o que deve existir na minha vida, na sua vida, quando nós temos comunhão com Deus. Olha só, Marta servia. Alguém que deixou Jesus entrar no seu coração não tem como ter outra resposta a não ser ter o desejo de servir a Ele com os nossos dons, servir a Ele com os nossos talentos. E o que é servir Jesus, Carla? É você fazer o nome dele conhecido através daquilo que Ele colocou em suas mãos. Ah, mas eu não sei pregar a palavra de Deus, eu não sei fazer essas coisas. Enfim, não é só dessa forma que nós servimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor nos mínimos detalhes. Quando você serve alguém sem a intenção de ter nada em troca, você está servindo a Jesus. Você sabia disso? A Bíblia nos fala isso, que muitas vezes aqueles que receberam estrangeiros, pessoas que talvez não tinham nada para oferecer, estavam servindo, alimentando o próprio Cristo. Quando você ajuda o próximo, quando você tem um coração aberto a se compadecer daquele que passa necessidade, essa é uma maneira de servir a Jesus. Quando você alimenta o faminto, você alimenta Jesus. Quando você acolhe o abandonado, você acolhe Jesus. E uma pessoa que teve um encontro com o Senhor, ela transborda serviço. Ela não tem preguiça, porque ela sabe que aquilo que foi feito com ela deve repassar a outros também. Ah, você deve já ter escutado, mas cristão é muito chato, eles querem ficar falando, desse Jesus, quer ficar convencendo as outras pessoas a seguir a sua fé. E não é questão de chatice, é a questão de você querer compartilhar aquilo que é bom para você. Quando você vai num restaurante bom, você não compartilha com seus amigos, nossa, vai nesse restaurante porque ele é muito legal. Nós temos essa necessidade de compartilhar aquilo que é bom para nós com outras pessoas também. E eu te pergunto, o que há de melhor do que Jesus na minha vida, na sua vida? Como é que eu não vou desejar compartilhar essa verdade com outras pessoas?
aquilo que mudou a minha história, aquilo que curou as minhas feridas, aquilo que me fortalece a cada manhã. Quando eu olho para o mundo, uma geração perdida, uma geração sofrendo, não tem outra reação a não ser querer compartilhar aquilo que mudou a minha vida. Pode mudar a sua também, se hoje você abrir o seu coração, ele também tem refrigério para a sua alma, ele tem cura para as suas feridas, ele tem restauração para a sua alma. Jesus tem salvação e ele a oferece a todos aqueles que estão dispostos a aceitá-la. Marta servia. Será que nós temos servido Jesus dessa forma? Será que temos servido Jesus? Porque ele veio, ele, que é o dono do céu e da terra, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E nós, como imitadores de Cristo, devemos fazer o mesmo. Então, o serviço faz parte daquele que foi tocado e transformado por Jesus. Outra coisa que eu vejo acontecendo aqui, Lázaro estava à mesa com ele. Quando você se senta à mesa com alguém, isso representa comunhão. Não é só sobre serviço, você não é um empregado de Jesus. Por mais que essa seja a reação natural de nós servirmos a Jesus, trabalhamos para Ele, isso não é como nós deveríamos nos enxergar, porque Jesus não te enxerga como um empregado. Jesus te enxerga como um amigo. E como amigo, Ele quer sentar à mesa com você, Ele quer ter comunhão com você. Portanto, estar com Jesus em nossos corações não é apenas sobre fazer coisas para Ele, mas é sobre passar tempo com Ele. Alguém que foi alcançado por Jesus tem tempo à mesa com Jesus. Como que eu faço, Carla, para ter tempo à mesa com Jesus? Aqui, agora, eu estou sentada na mesa. Talvez a cadeira do meu lado aqui está vazia aos meus olhos, mas diante de mim existe uma palavra e essa palavra me garante que quando eu me assento aqui para meditar, para buscar, Ele se assenta comigo. É isso, ter comunhão com Jesus, é aprender sobre Ele, é ter relacionamento, não um relacionamento de interesse, de que você vai atrás dele somente para receber algo em troca, mas é conhecê-lo, é ter intimidade, buscar intimidade com o Senhor. Como é que a gente busca intimidade? Quando você quer se aprofundar no relacionamento com qualquer outra pessoa, o que você faz? Para você se tornar íntimo de alguém, não acontece de um dia para o outro. Você precisa investir tempo com essa pessoa. Por quê? Porque nesse tempo que você investe nessa pessoa, você conhece o que ela gosta, conhece o jeito que ela fala, conhece os lugares que ela frequenta. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais você conhece esse alguém e mais você cresce em intimidade com esse alguém. E não é diferente com o Senhor. Como é que eu vou passar tempo com Ele, Carla? Através da sua palavra, através da oração. Conhecendo, você sabia que a Bíblia não é sobre você, a Bíblia é sobre Jesus, é sobre Deus, o nosso Criador. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço quem Ele é. Então eu não abro a Bíblia para descobrir qual vai ser o meu futuro, eu abro a Bíblia para descobrir sobre aquele que me criou, porque quando eu conheço aquele que me criou e me dá propósito, então eu me sinto satisfeita, eu me sinto novamente no centro da vontade daquele que me criou, e então eu posso descansar. Conhecer a Jesus e prosseguir em conhecê-lo através da sua palavra. Isso vai criar intimidade com você. E a terceira e última coisa que nós encontramos nesse momento que Jesus vai a Betânia é Maria. Uma história muito famosa. Maria pega o seu perfume mais caro e ela derrama aos pés de Jesus. Maria, ela nos demonstra o que é um ato de adoração. Quem tem Jesus, serve Jesus, tem comunhão com Jesus e adora Jesus. Essas três coisas precisam existir na minha vida e na sua vida: serviço, comunhão e adoração. E a adoração, ela incomoda aqueles que não entendem. Sabe por quê? Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, ele criticou a atitude de Maria. Não porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque ele era ladrão, porque as intenções do seu coração estavam no lugar errado. Portanto, eu quero te encorajar aqui diante da resposta que você dá para Jesus. Você não se desanime por causa das críticas. Aqui, Judas criticava Maria pela sua extravagância, a extravagância da sua adoração, porque
Ele não entendia o que Maria entendia. Maria, ela estava derramando aos pés de Jesus o que ela tinha de mais valioso, porque só ela sabia o que ele havia feito por ela. Um capítulo anterior a gente leu sobre isso. Jesus chegou na casa de Maria e trouxe de volta a vida de seu irmão. Então a adoração de Maria aqui, ela é extravagante porque somente ela sabe o que Jesus havia feito por ela. E muitas vezes as pessoas vão se levantar para criticar. Como essa pessoa está doida, ela está, sendo exagerada, mas é porque eles não sabem aquilo que Jesus fez por você. As pessoas talvez olhem para mim, essa Carla é doida, ela é fanática, ela dedica a vida para fazer algo que não vale a pena. É porque só eu sei de onde Jesus me tirou. Só eu sei do buraco que Ele me resgatou. E hoje eu quero te dizer, não desanime pelas críticas que são levantadas contra a sua adoração ao Senhor, porque só você sabe o quanto Ele tem sido amoroso com você, o quanto Ele tem sido fiel e quantos milagres Ele já realizou na sua vida. Conhecer Jesus é serviço, comunhão e adoração. Que o Senhor possa ter ministrado no seu coração nesse dia. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. E que possamos viver de fato essas 3 coisas em nossas vidas no dia de hoje. Que possamos servir-te, Senhor, com tudo que somos, com tudo que temos. Que não venhamos ter vergonha de proclamar sobre aquele que mudou a nossa história. Que possamos, ó Deus, prosseguir em ter comunhão contigo, ó Pai, que a gente passe tempo, que a gente venha investir tempo em te conhecer, ó Deus, em tempo lendo a tua palavra, em oração, ó Senhor, para que então possamos desfrutar de uma vida de verdadeira adoração, de verdadeira entrega, Senhor. Que não venhamos desanimar diante das dificuldades, diante das críticas, mas entendemos que isso foi para isso que o Senhor nos chamou. Que o Senhor possa fortalecer o coração dessa pessoa nesse dia, que essa palavra que foi ministrada possa ecoar em seu coração durante tudo aquilo que ela for fazer durante esse dia, Pai. Nós te agradecemos. Guarda os nossos passos, guarda o nosso caminho, Senhor, direciona as nossas decisões e os nossos pensamentos, as palavras que saem da nossa boca. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez e também por tudo aquilo que o Senhor ainda fará através de nós e também em nossas vidas. Nós te entregamos as nossas aflições e decidimos hoje, Pai, descansar nessa certeza que podemos te servir, ter comunhão contigo e viver uma vida de verdadeira adoração. Essa é a minha oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.